Levítico, capítulo 13. Vamos fazer assim, vocês sabem que nós lemos 4 capítulos, né? Toda vez aqui. Só que nós vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos ler 3 capítulos, ou seja, vamos ler o 13, o 14 e o 15. Nós vamos deixar o 16, só uma quarta para o 16. Por quê? Porque o 16 ele é, assim, o capítulo mais importante do livro, porque ele fala do dia da expiação, né? Aí nós vamos deixar para fazer um estudo só nesse capítulo, tá bom? Então, vai ser na quarta que vem. Então hoje nós vamos ler o 13, o 14 e o 15. Aí semana que vem o 16, aí nas outras semanas 4 capítulos, como sempre a gente faz. Vamos ler os primeiros versículos do capítulo 13, aí nós oramos pedindo que Deus nos abençoe. Diz a palavra do Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: quando o homem tiver na pele da sua carne inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa na pele de sua carne, como praga da lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote o examinará. A praga na pele, e o sacerdote examinará, lendo melhor, a praga na pele da carne, se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará por imundo. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós queremos ler a sua palavra mais uma vez, Senhor, nesta quarta-feira. Fale conosco, Senhor. Nós vamos ler e procurar entender o que o Senhor tem para nós, para a nossa vida hoje, através desses capítulos, Senhor. Que nos abençoes. Qualquer pecado que eu venha, nós perdoa, pelo sangue de Cristo, e fale ao nosso coração, que esses textos sejam compreensíveis para nós. Nós pedimos pelo Espírito Santo, Senhor, seja assim, em nome de seu Filho Jesus, para o nosso bem, para a sua glória, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Bom, irmãos, como eu disse, semana que vem nós vamos ler o capítulo 16, que é sobre o dia da expiação, que era uma vez no ano, né, que os israelitas tinham que fazer aquele dia especial pelos pecados deles. Agora, quando acaba o 16, vem a outra parte do livro, do 13, aliás, do 17 até o 27, que vai falar de muitas coisas assim, que tratam mais da parte ética, do comportamento do povo, mas sempre relacionado com esses sacrifícios aqui. Então, a primeira parte, irmãos, do primeiro capítulo até o capítulo 17, vocês viram, temos observado aqui, que existem várias cerimônias, vários sacrifícios, e para várias coisas, né? E também nós vimos sobre a dieta, que eles não podiam, por exemplo, comer gordura, não podiam comer sangue, que eles não podiam comer certos animais, e tudo isso era para quê? Era por causa de uma purificação cerimonial. O tabernáculo ele estava no meio do povo, e o tabernáculo simbolizava a presença de Deus, do Deus Santo, e o povo era um povo pecador, e todos aqueles sacrifícios eram para purificar o povo dos seus pecados, simbolizando, né, porque na verdade a purificação vem realmente por Cristo, mas cerimonialmente eles estavam sendo purificados, irmãos. E o que estava acontecendo também ali, irmãos? Não somente a questão dos sacrifícios tinha ali, mas também temos a questão da dieta, que eles não podiam comer certos animais, aí tinha a ver também com essa purificação, que tinham os animais limpos e imundos, né? Então eles não podiam comer qualquer animal, mas também se purificar na dieta. E agora nós chegamos numa parte que tem a ver com doenças. Dois tipos de doença aqui. As doenças de pele e as doenças
vamos dizer assim, as secreções do ser humano, né? Ou escorrimentos, vamos dizer assim, e que tem a ver com doença também, mas tem a ver com o funcionamento normal do corpo, do organismo. Então, todas essas coisas, meus irmãos, dizem respeito aqui, dizem respeito exatamente à pureza cerimonial. Tá? Então, tem dois tipos de doença aqui, que nós vamos observar. No capítulo 13 e no capítulo 14, vai tratar, irmãos, do que vai se chamar aqui de lepra. Tá? Lepra. Então, essa palavra, ela deve estar relacionada com o que hoje nós conhecemos como lepra, e a gente sabe que é uma doença terrível, muito perigosa, mas não somente a lepra, como a gente conhece hoje, né? Mas vários tipos de enfermidade de pele. Só que aqui... Eu acho assim, pastor. Sim. E até mesmo o próprio câncer de pele, né? Eu Pode acho que, ser, tem uma relação, né? Tem razão, sim. Porque não sim. tinha um nome científico. Não. É assim, irmã. É até difícil hoje, né, quando você vai fazer pesquisa, os estudiosos do Antigo Testamento, eles dizerem exatamente a que se referia essa palavra, né? E as outras palavras que aparecem aqui, porque as pessoas daquela época entendiam, que era da cultura deles, né? Então, eram termos que eles entendiam. Mas a gente tenta, assim, fazer uma relação, né, com o que nós conhecemos hoje, em termos das doenças que a gente conhece, né? Então, entre essas doenças, com certeza, a gente pode dizer assim, quer dizer, vamos colocar assim, provavelmente se referir a essa lepra que a gente conhece hoje, mas agora só falou do câncer de pele, então pode ser também se relacionar ao câncer de pele, né? Mas a referência maior aqui, parece mesmo que é a lepra. A lepra, por que eu vou dizer que é a lepra? Por causa da questão da contaminação, né? Então, tinha aqui um cuidado, tem uma coisa aqui que eu quero observar com vocês. Essa era uma purificação assim, cerimonial, né? Por causa da cerimônia, do culto. O leproso ele não podia estar no culto. Tá? Ele era colocado mesmo, ele era expulso mesmo, ele ficava fora do povo, né? Por causa da cerimônia, do culto, que ele era imundo cerimonialmente, mas tinha a questão também sanitária, ou seja, para que a doença não proliferasse no meio do povo, né? Então é muito interessante a gente ver esses dois aspectos, tá? Mas para nós o principal é a questão cerimonial, por quê? Porque tudo isso aponta para Cristo, para a purificação espiritual. O que Deus está dizendo para nós aqui o tempo todo é o seguinte, é que Ele é tão santo, que não pode ter nada imundo no meio do seu povo. E nós sabemos, né, a morte, a doença, todas essas coisas, elas estão ligadas ao pecado. Né? Então, isso tem uma relação. Veja só que coisa. Quer dizer que a imundície principal, o problema principal é o pecado, mas essas coisas estão relacionadas ao pecado. Então, quando o povo não podia tocar num animal morto, se eles tocassem, eles tinham que ter aquela purificação. Por quê? Porque era questão envolvendo o pecado. O pecado gera a morte, né? Então, todas essas coisas estão envolvidas aqui. E eu vou convidar vocês assim, a observarem esse lado cerimonial, mas também um lado, assim, irmãos, que Deus prescreveu isso aqui, e para que os sacerdotes, eles examinassem e eles tomassem decisões sobre quarentena, sobre afastamento das pessoas, e até chegar a um diagnóstico, né? Vamos então observar aqui, veja, nós lemos os 3 primeiros versículos, não foi? Que diz, né? Vou ler de novo aqui. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: quando o homem tiver na pele da sua carne inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa na pele da sua carne, com praga da lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou um dos seus filhos, o sacerdote. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará por imundo. Então tem aqui essa característica, quer dizer, que o pelo ficou branco e a praga parece mais profunda do que a pele
da sua carne. Então, tinha essas características, né? Aí declarava que era a lepra. Aí o versículo 4 diz, mas, ou seja, se não for assim, mas se a mancha da pele, na pele da sua carne for branca, e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, as duas coisas, né? Então o sacerdote encerrará quem tem a praga por 7 dias. Então para quê? Para ver se vai desenvolver a doença e mostrar aquelas características, né? Então a pessoa era encerrada 7 dias, ficava de quarentena. Aí no versículo 5 diz, e ao 7º dia o sacerdote o examinará, e eis que se a praga, ao seu parecer, parou, e na pele a praga não se estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote ao 7º dia o examinará outra vez, e eis que se a praga se recolheu, e na pele a praga não se estendeu, então o sacerdote o declarará por limpo, é uma pústula, e lavará as suas vestes e será limpo. Mas se a pústula na pele se estende grandemente depois que foi mostrada ao sacerdote para a sua purificação, outra vez será mostrada ao sacerdote, e o sacerdote o examinará, e eis que se a pústula na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará por imundo, é lepra. Então vocês observem, né, que tem várias características, aí ele vai examinando, e aí deve ter uma relação com a lepra, que não, como nós conhecemos hoje, né? E ele continua dizendo assim, quando no homem, versículo 9, quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará, e eis que se há inchação branca na pele, o qual tornou o pelo em branco, e houver carne viva na inchação, lepra inveterada é na pele da sua carne, portanto o sacerdote o declarará por imundo, não encerrará, porque imundo é. Então já está aqui declarado como imundo. E se a lepra se espalhar de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote? Então o sacerdote examinará, e eis que se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará o que tem a praga por limpo, todo se tornou branco, limpo está. Mas no dia em que aparecer nela a carne viva, será imundo. Então veja algumas características, né? Então se aparecer aquela carne, como diz aqui no versículo 3, irmãos, parecer mais profundo do que a pele e o pelo branco, então ele dizia que era imundo. Se aquela pústula na pele se tem estendido, declarará por imundo. Mas se espalhar por toda a pele, diz aqui no versículo 12, a lepra cobrir toda a pele que tem a praga, desde a sua cabeça até os seus pés, quanto pode ver os olhos, então o sacerdote examinará. Se a lepra tem coberto toda a carne, então declarará que tem a praga, que tem a praga, perdão, então declarará o que tem a praga por limpo, todo se tornou branco, limpo está. Então, talvez seja aquela doença, vitiligo, né, que deixa tudo branquinho, vai descolorindo, né, a pessoa, talvez se refere a essa doença que vai se espalhando, não é a lepra. Então, ele diz limpo está. Mas no dia em que aparecer nela a carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á por imundo. Carne viva é imunda, é lepra. Ou tornando a carne viva e mudando-se em branca, então virá o sacerdote. O sacerdote examinará. E eis que se a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a praga, limpo está. Então, essas características, irmãos, iam dando para o sacerdote essa aparência daquela enfermidade, ia dando ao sacerdote indícios se era uma doença mais grave ou se era uma doença menos grave. Toda doença de pele é difícil, é complicado, mas tinha gravidade. A lepra é uma doença gravíssima. Então, é aquele tipo de doença grave, né, que era considerado imundo. Aí o versículo 20 diz, e o sacerdote examinará, e eis que se ela parece mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote declarará por imundo, é praga da lepra que brotou da pústula. E o sacerdote vendo-a, e eis que se nela não houver pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas encolhida, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Mais um prazo para ver o desenvolvimento ou não daquela doença. Se ela grandemente se estender na pele, o sacerdote o declarará por imundo, praga é. Mas se a mancha parar no seu lugar, não se estendendo,
inflamação da pústula é, o sacerdote, pois, o declarará por limpo. Ou quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e no que é sarado, veja, outro tipo agora de enfermidade já por queimadura. E no que é sarado da queimadura houver mancha lustrosa, tirando a vermelho ou branco, e o sacerdote vendo-a, e eis que se o pelo na mancha se tornou branco, e ela parece mais funda do que a pele, lepra é, que floresceu pela queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará por imundo, é praga de lepra. Mas se o sacerdote vendo-a, e eis que se na mancha não aparecer pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas recolhida, o sacerdote o encerrará por 7 dias. 27. Depois o sacerdote o examinará ao 7º dia. Se grandemente se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará por imundo, é praga de lepra. Mas se a mancha parar no seu lugar e na pele não se estender, mas se recolher, inchação da queimadura é, portanto o sacerdote o declarará por limpo, porque inflamação é da queimadura. Então, vai examinar aquela queimadura, se vai parecer com os indícios da lepra ou se é apenas uma inflamação de queimadura. E veja que tem os dias, tem as quarentenas, tem a observação, né? E é interessante dizer que a Bíblia não vai, irmãos, mostrar aqui um tipo de cura, ou seja, que eles iam usar algum remédio, mas é apenas um diagnóstico mesmo para ver, para dizer se a pessoa estava ou não com aquela doença. Porque o tratamento que tinha naquela época era isolamento mesmo, né? Era isolar as pessoas. Como nós passamos aí com a pandemia, que teve um tempo que o único livramento nosso era não ter contato com as pessoas, né? E diz aqui, e quando o homem, versículo 29, agora nós vamos ver a questão na cabeça ou na barba, já é um outro agora quesito da enfermidade. E quando o homem ou mulher tiver chaga na cabeça ou na barba, e o sacerdote examinando a chaga, eis que, se ela parece mais funda do que a pele, pelo amarelo fino a nela, o sacerdote declarará por imunda, é tinha, é lepra da cabeça ou da barba. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, e eis que se ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote o encerrará, porque tem a praga da tinha por 7 dias. E o sacerdote examinará a praga ao 7º dia, e eis que se a tinha não se tiver estendido, e lena não houver pelo amarelo, nem a tinha aparecer mais funda do que a pele, então se rapará, mas não rapará a tinha, e o sacerdote segunda vez encerrará o que tem a tinha por 7 dias. Depois o sacerdote examinará a tinha ao 7º dia, e eis que se a tinha não se houver estendido na pele, e ela não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote o declarará por limpo, lavará as suas vestes e será limpo. Irmãos, eu queria que vocês observassem aqui que essas regras, elas tinham a ver com higiene. Tinha as quarentenas, tinha as lavagens, tinha as observações, né? Para ver que tipo de doença era, para dar um diagnóstico. Então, Deus aqui estava dando para o povo, além daquela questão cerimonial, irmão, mas com certeza tinha a questão sanitária. Então, para que as doenças não se espalhassem entre o povo. Então, observe bem, isso é muito interessante para nós notarmos, irmãos, como o Senhor dava esses cuidados aqui, já no Antigo Testamento. Tá? 35. Mas se a tinha, depois de sua purificação, se houver estendido grandemente na pele, então o sacerdote examinará. E eis que se a tinha se tem estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, imundo está. Mas se a tinha, ao seu ver, parou, pelo preto nela cresceu, a tinha está sã, limpo está, portanto o sacerdote o declarará por limpo. E quando o homem ou mulher tiver manchas lustrosas, brancas na pele da sua carne, então o sacerdote olhará, e eis que se na pele da sua carne aparecerem manchas lustrosas, escurecidas, é impinge que lhe floresceu na pele, limpo está. Esses nomes aqui, a gente não sabe ao certo qual é a doença, sabe? Então, eram termos que eles usavam naquela época, né? Mas faz a diferença aqui, não é a lepra, né? É uma doença menos grave, vamos dizer assim.
40. E quando os cabelos do homem caírem da cabeça, calvo é, mas limpo está. Ou seja, a calvície não era considerada imunda, né? Mas tem a questão aqui que quando seria considerado imundo. Está aqui no versículo 41. E se lhe caírem os cabelos na frente da sua cabeça, meio calvo é, mas limpo está. Então, calvície em si não é. Porém, se na calva, versículo 42 agora que vai falar, ou na meia calva houver praga branca avermelhada, é lepra, florescendo na sua calva ou na sua meia calva. Havendo, pois, o sacerdote examinado, e eis que se a inchação da praga na sua calva ou meia calva está branca, tirando a vermelho, como parece a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem, imundo está, o sacerdote o declarará totalmente por imundo, na sua cabeça tem a praga. Também as vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas, sua cabeça será descoberta, cobrirá o lábio superior e clamará, imundo, imundo. Todos os dias em que a praga houver, nele será imundo está. Habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Quando também alguma roupa, vamos parar aqui rapidinho. Então, esse trecho todinho, ele faz uma descrição do procedimento que Deus, olha irmãos, aqui era a palavra de Deus, não era alguma coisa inventada por Moisés, pelos sacerdotes, alguma coisa cultural, ou alguma coisa influenciada pelos pagãos em volta, nada disso, que é a palavra de Deus. Tanto que o texto começa dizendo, né? Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo. Então Deus disse, olha, vocês vão fazer assim, assim, assim. Então o que nós observamos até aqui? O sacerdote iria examinar, se ele visse que não era lepra, pelas características, né? Por exemplo, o pelo estava preto, não estava branco, como nós vimos aqui, mas ele encerrava a pessoa ainda 7 dias para examinar de novo, né? E aí ia tendo aquele processo. Mas se no meio do processo ia manifestando indícios de lepra, e até chegasse então à conclusão, é lepra, aí acontecia isso aqui. Agora, o que nós observamos aqui? Regra sanitária de isolamento, higiene, lavagem, né? Agora, se fosse lepra, mais uma regra sanitária, separa. Isso era muito triste, irmãos. Mas isso tinha um significado cerimonial, ou seja, ele estava imundo, ele não podia estar com o povo de Deus, mas tinha também um significado sanitário, ou seja, para proteger as pessoas da doença, né? E era uma coisa assim, irmãos, era assim, uma espécie de luto, porque as vestes dele eram rasgadas, versículo 45, sua cabeça será serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, cobrirá o lábio superior e clamará imundo, imundo. Então, aquilo era a característica de quem estava de luto, porque era um luto mesmo, era a morte que estava ali se manifestando. Mas daqui a pouco eu vou tocar nesse aspecto aqui. Agora nós vamos ver a praga na roupa, porque vai aparecer a praga na roupa e a praga também nas casas, né? Então, para ver que essa designação da lepra ela é mais ampla do que a lepra que a gente conhece, né? Mas tem a ver com a lepra, que a gente conhece com certeza, mas ela é mais ampla, porque vai tratar até da roupa. E essa questão da roupa tem uma questão de higiene também, meus irmãos, porque as roupas elas podem ficar contaminadas, vamos dizer assim, por algum micro-organismo. Veja o que diz aqui o versículo 47, né? Quando também em alguma roupa houver praga de lepra, em roupa de lã, roupa de linho, ou no fio urdido, ou no fio tecido, seja de linho, seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de peles, e a praga na roupa, ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de peles, aparecer verde ou vermelha, praga de lepra por isso se mostrará ao sacerdote. E o sacerdote vai examinar a praga, conforme ele faz com o próprio ser humano, né? Encerrará aquilo que tem a praga por 7 dias. Então, examinará a praga ao 7º dia. Se a praga se houver estendido na roupa, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele,
para qualquer obra que for feita da pele, lepra roedora é, imunda está. Por isso se queimará aquela roupa, ou fio urdido, ou fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles em que houver a praga, porque lepra roedora é, com fogo se queimará. Mas o sacerdote vendo, e eis que se a praga não se estendeu na roupa, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo no qual havia a praga e encerrará a segunda vez por 7 dias. Veja novamente, dá um tempo, observa o desenvolvimento daquela praga, se algum micro-organismo que está ali, mofo, essas coisas, né, na roupa, e se tiver ali, versículo 54, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo que havia praga e encerrará a segunda vez por 7 dias. Lavagem, lavar a roupa. E o sacerdote, examinando a praga depois que for lavada, e eis que se a praga não mudou o seu aspecto, nem a praga se estendeu, imundo está, com fogo ou queimará, praga penetrante é, seja por dentro ou por fora. Mas se o sacerdote verificar que a praga se tem recolhido depois de lavada, então rasgará da roupa ou da pele ou do fio urdido ou tecido, e se ainda aparecer na roupa ou no fio urdido ou tecido ou em qualquer coisa de peles, lepra brotante é, com fogo queimarás aquilo em que há praga, mas a roupa ou fio urdido ou tecido ou qualquer coisa de peles que lavares e de que a praga se retirar, se lavará segunda vez, será limpa. Esta é a lei da praga, da lepra, da roupa de lã, do linho, ou do fio urdido, ou tecido, ou de qualquer coisa de peles, para declará-la limpa ou para declará-la imunda. Isso aqui é muito importante, porque é uma declaração de limpa ou imunda cerimonial, mas é também uma declaração, irmãos, que tem a ver com a questão da higiene, né? Tanto na questão do leproso, como na questão da roupa das pessoas. Agora, irmãos, eu queria que vocês lembrassem que no versículo 44 diz que leproso é aquele homem, imundo está, o sacerdote o declarará totalmente por imundo, na sua cabeça tem a praga, também as vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas, a sua cabeça será descoberta, cobrirá o lábio superior e clamará imundo, imundo. Todos os dias em que a praga houver nele será imunda. Observe isso, todos os dias em que a praga houver nele será imundo, imunda está, habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Então isso vai acontecer, ele vai ficar fora, isolado, mas Deus pode dar cura. E se Deus curar aquela enfermidade e ele sarar, irmãos, o que vai acontecer então? O que vai acontecer com o leproso sarado? Ele não vai ser simplesmente trazido, esse é um ponto importante, observe. Ele não vai ser simplesmente trazido para o meio do povo de novo, mas vai ter cerimonial de purificação e também ele será examinado pelo sacerdote. Acompanhe comigo agora o início do versículo 14 e observe o que diz aqui. Capítulo 14, perdão. Versículo 1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. E o sacerdote, o que está escrito aí, irmão, no versículo 3? Sairá. Ele não vai ser trazido para o arraial, mas o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote o examinará, e eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, ou seja, então, sarou, mas ele não vem logo, aí o sacerdote vai lá fora, vai examinar ele, aí se o sacerdote verificar realmente que ela foi sarada, então o sacerdote, versículo 4, ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tome 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e sopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva e o pau de cedro, e o carmesim e o sopo, e os molhará com a ave viva, no sangue da ave que foi degolada sobre as águas correntes, e sobre aquele que há de se purificar,
da lepra, aspergirá 7 vezes, então o declarará por limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. Ele não foi declarado imundo. Você lembra que diz no versículo 44, que diz: leproso é aquele homem, imundo está, o sacerdote o declarará totalmente por imundo, mas agora o sacerdote o declarará limpo. Então, ele foi sarado, ele não vinha logo para o arraial, o sacerdote ia lá fora, examinava, se tivesse sarado, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar se tomem 2 aves vivas. Por que por aquele se faça isso? Porque ele não pode fazer, né? Ele está numa situação de dificuldade, de miséria, de pobreza, né? Então ele não pode nem mesmo fazer a doação daqueles animais. Tem que dar para ele, tem que providenciar para ele. E é muito significativo aqui o que acontece com essas aves. Uma é morta, e esses tipo aqui de vegetais, né? O pau de cedro, o carmesim, o suco, é molhado no sangue, junto com a ave viva, no sangue da ave degolada, sobre as correntes, sobre aquele que há de purificar essa lepra, aspergirá 7 vezes esse sangue, então se declarará limpo. Sangue, sempre sangue, né? Sangue purifica cerimonialmente e torna limpo cerimonialmente o leproso, o ex-leproso, né? O leproso sarado. E a ave viva é solta sobre a face do campo. Isso tem muito significado, né? Uma é morta e a outra é solta. Talvez isso tenha relação com as duas coisas que acontecem entre o evento da morte e da ressurreição de Cristo. Cristo morre na cruz, derrama o seu sangue, mas ele ressuscita, né? Então isso deve ter, irmãos, alguma ligação simbólica com a obra de Cristo. O sangue é derramado, mas Cristo ressuscita. Uma ave é morta, o sangue é aspergido, mas uma ave é viva e ela então é solta, livre, viva, né? Versículo 8 diz: e aquele que tem de purificar-se lavará as suas vestes e rapará todo o seu pelo e se lavará com água, assim será limpo e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Quero destacar aqui mais uma vez a questão higiênica, irmão. É higiene mesmo. Então, de se lavar, depois de ser examinado, né? Ele vai se lavar, ele vai raspar, tirar todos os pelos, tudo isso é higiene. E depois é que entra no arraial. Porém, ficará fora da sua tenda por 7 dias. Você já observa todo o processo? Então, ele não entra logo no arraial, ele fica fora da sua... Ele só entra no arraial depois de todo esse exame e essas cerimônias, mas ele ainda assim ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, a sua cabeça, a sua barba, as sobrancelhas, sim, rapará todo o pelo, lavará as suas vestes. Olha quanta lavagem, né? As suas vestes, lavará a sua carne com água e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeitos, um cordeiro sem defeito de 1 ano, 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira sem defeito de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para oferta de alimentos amassada com azeite, e um log de azeite, e o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e oferecerá por expiação da culpa, e o log de azeite, e os oferecerá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta da expiação do pecado, e o holocausto no lugar santo, porque quer a oferta da expiação da culpa, como da expiação do pecado, é para o sacerdote coisa santíssima é. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log do azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda,
Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com seu dedo aspergirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o dedo polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Observe, irmãos, aqui todos esses detalhes que são muito importantes, porque tem a ver, irmãos, com o que Deus estava significando, o que ele estava explicando aqui através dessas cerimônias, meus irmãos. Animal sem defeito, cordeiro sem defeito, cordeira sem defeito, versículo 10. O azeite e versículo 14, o sangue, observe aí, o sangue porá sobre a ponta da orelha direita, que tem de purificar sobre o dedo polegar da sua mão direita e o dedo polegar do seu pé direito. E o azeite também, versículo 16, o azeite molhará seu dedo direito do azeite na sua mão esquerda, e daquele azeite com seu dedo aspergirá 7 vezes perante o Senhor. O que é isso, irmãos? Nós temos o sangue e nós temos o azeite. O sangue aponta para o quê? Sangue de Cristo, a purificação. Não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. E o azeite é símbolo do quê? Do Espírito Santo. Então, aquele homem sarado, ele estava sendo dedicado agora a todas essas ofertas, e aqui nós temos a expiação da culpa e a expiação do pecado. Você lembra que eu já expliquei para vocês que a expiação da culpa era uma restituição. Restituição quando o sacrifício tinha sido, a cerimônia, a oferta não tinha sido bem feita. Aí ele tinha que restituir aquela oferta, e então era uma oferta de restituição. E por que tinha que restituir? Porque quando ele estava separado, ele não participava do culto. Então ele tem que restituir. Né? E a expiação do pecado é propriamente do pecado, para expiar o seu pecado. Então, veja quanto simbolismo aqui. O azeite, o sangue e todas essas coisas. Agora vamos ver aqui, irmãos, o versículo 19 em diante. Também o sacerdote fará a expiação do pecado e fará a expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia, e depois degolará o holocausto. Então tem expiação pelo pecado, expiação pela culpa e o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de alimentos sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele e será limpo. Porém, se for pobre, sempre tem aqui a designação aqui para a pessoa que tem poucos recursos. Se for pobre, em sua mão não houver recursos para tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa, em oferta de movimento para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha amassada com azeite para oferta de alimentos, e um log de azeite, 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme as suas posses, olha aí, dos quais um será para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E ao 8º dia da sua purificação, os trará o sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite e o oferecerá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o dedo polegar da sua mão direita, sobre o dedo polegar do seu pé direito. Então todas essas coisas aqui, irmãos, colocar sobre as partes do corpo, quer dizer que ele estava se consagrando ao Senhor. Também o sacerdote derramará o azeite na palma de sua própria mão esquerda, depois o sacerdote com seu dedo direito aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está em sua mão a ponta da orelha direita. De novo, olha aí, nas partes do corpo, tanto o sangue, né, como o azeite, na ponta da sua orelha direita, daquele que tem de purificar-se, no dedo polegar da sua mão direita, no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da expiação da culpa. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor.
Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme as suas posses. Sim, conforme as suas posses, será uma para expiação do pecado e o outro para o holocausto, como oferta de alimentos. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem tiver a praga da lepra, cujas posses não lhe permitirem o devido para a purificação. Então nós temos aqui, capítulo 14, várias designações para o diagnóstico da lepra. Sendo considerado, declarado imundo, ele era isolado do arraial e ficava de luto, era como luto. Mas sendo sarado, era examinado lá fora pelo sacerdote. O sacerdote, vendo mesmo que ele estava sarado, então tinha toda aquela purificação, e aí lavagem, tinha a purificação cerimonial, mas também a própria higiene, e ele entraria então e comungaria de novo com o povo de Deus, e tinha toda aquela cerimônia, o sangue era colocado sobre as partes do seu corpo, o óleo também, o azeite, isso tudo, irmãos, fazia parte. Bom, irmãos, o versículo 33 agora fala da chamada lepra numa casa, que é claro que não é é diferente da lepra do corpo, evidentemente, mas deve ter a ver também com algum micro-organismo, né, que podia trazer manchas sobre uma casa, sobre uma construção, ou se era ou alguma questão mais mineral mesmo, mas aquilo era considerado também uma lepra da casa. Olha só que coisa, né? E o que tinha que ser feito também? Cerimonialmente estava imunda a casa, mas nós sabemos também que tem novamente a ver com higiene, irmãos, porque onde tem alguma contaminação é perigoso também para o ser humano. Então diz o versículo 33, falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, quando tiveres entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão. E olha o que está escrito aqui no finalzinho do verso 34. Isso aqui é para aquele momento quando o povo já estiver estabelecido na terra. E aqui diz, e eu enviar a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão. Não acontece nada sem que Deus permita. Deus tem um controle até sobre as lepras, né? Veja só, que é interessante a gente observar isso aqui. Verso 35, então aquele de quem for a casa virá e informará o sacerdote, dizendo, parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que desocupem a casa antes que entre para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja contaminado. E depois entrará o sacerdote para examinar a casa, e vendo a praga, e eis que se ela estiver nas paredes da casa, em covinhas verdes ou vermelhas, e aparecerem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá da casa para fora da porta, fechará a casa por 7 dias, e depois, ao 7º dia, o sacerdote voltará e examinará. E se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que se arranque as pedras em que estiver a praga, em que as lance fora da cidade num lugar imundo, e fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houver raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e o outro barro se tomará e a casa se rebocará. Então, para ver se resolve o problema, todo esse processo aqui. Porém, se a praga tornar a brotar da casa, depois de arrancadas as pedras e raspada a casa, e de novo rebocada, então o sacerdote entrará, examinará se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imundo está. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras, a sua madeira, como também todo o barro da casa, se levará para fora da cidade, num lugar imundo. Veja que aqui tem toda a questão cerimonial, irmãos, mas tem também a questão da higiene, e tem também a questão, nós podemos acreditar, até um comentarista coloca isso, a questão do perigo dos cupins, né? A gente sabe que o cupim é um perigo, e caindo uma casa, pode cair uma casa por causa dos cupins. Tudo isso aqui tem essa prevenção, meus irmãos. Verso 46. E o que entrar naquela casa em qualquer dia em que estiver fechada será imundo até a tarde. Questão cerimonial, né? E também de higiene. Também o que se deitar e dormir em tal casa lavará as suas roupas, e o que comer em tal casa lavará as suas roupas. Olha a questão da higiene, irmãos. Porém, tornando o sacerdote a entrar na casa, examinando-a,
Se a praga não se tem estendido na casa depois que a casa foi rebocada, o sacerdote a declarará por limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para espiar a casa 2 aves, o pau de cedro, carmesim e sopo. Degolará uma ave num vaso de barro sobre as águas correntes. Então tomará o pau do cedro e o sopo, e o carmesim e a ave viva, e os molhará no sangue da ave degolada, e nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim espiará aquela casa com o sangue da ave, e com as águas correntes, e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o sopo, e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Aqui não tem a questão, é claro, do pecado, casas não pecam, né? Quem peca são os seres humanos, mas a purificação cerimonial, irmãos. Veja que sempre tem animais sendo mortos para que haja essa purificação. Versículo 54 faz um resumo de toda a questão da lepra. Olha só o que diz em diante, versículo 54 em diante. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha, da lepra das roupas e das casas, e da inchação e das pústulas e das manchas lustrosas, para que, olha o que diz o versículo 30 e 57, para ensinar quando alguma coisa está imunda e quando será limpa. Esta é a lei da lepra. Irmãos, o capítulo 15, eu vou ler de uma vez agora, nosso tempo está até acabando já, mas eu queria que vocês observassem o seguinte, aqui tem a questão das secreções humanas, homem e mulher. Isso também tornava cerimonialmente as pessoas imundas. Mas não somente elas se tornavam cerimonialmente imundas, mas também tinha aquilo que podíamos dizer que é normal, são secreções normais do homem e da mulher, mas também podia envolver alguma doença, né? Então tinha aquilo que era, vamos dizer assim, como a menstruação, como o sêmen, na relação sexual. Quando isso acontecia, eram considerados, estavam imundos, cerimonialmente, né? Mas isso era normal, mas tinha também a questão da doença. Vocês vão observar aqui, tá bom? Só quero destacar porque a gente vai ler rapidamente, mas observem que vai ter essas designações aqui. Capítulo 15. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel e dize-lhes: qualquer homem que tiver fluxo da sua carne será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda cama em que se deitar, então veja o que tem que fazer. Ele está imundo, o que vai fazer agora? Toda cama em que se deitar e que tiver o fluxo será imunda, toda coisa sobre o que se assentar será imunda, qualquer que tocar a sua cama lavará as suas roupas e se banhará em água, será imundo até a tarde. Olha a questão da higiene aqui. E aquele que se assentar sobre aquilo que se assentou, que tem o fluxo, lavará as suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. E aquele que tocar na carne do que tem o fluxo, lavará as suas roupas, se banhará em água e será imundo até a tarde. Quando também o que tem o fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. Não precisa eu dizer para os irmãos cuspir, né? Quem está doente cuspir no outro. Então, tudo isso tem risco. Também toda cela em que cavalgar o que tem o fluxo será imundo. Qualquer que tocar em alguma coisa que esteve debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que o levar, lavará as suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. Também todo aquele que tocar o que tem um fluxo sem haver lavado as suas mãos com água, lavará as suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. E o vaso de barro que tocar o que tem um fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será levado com água. Quando, pois, o que tiver fluxo estiver limpo, o seu fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação. E vem de novo a questão da cerimônia de purificação. Lavará as suas vestes, banhará a sua carne, águas correntes e será limpo. E 8º dia tomará 2 rolas, 2 pombinhos, virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação, e os dará ao sacerdote, e o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e outro para o holocausto, e assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Então, irmãos, isso aqui é claramente uma doença, tá?
possivelmente uma doença sexualmente transmissível, né? Então, é claro aqui que não é uma coisa normal. Então, a pessoa ficava imunda cerimonialmente por causa desse fluxo. Mas agora vem o que é normal. Olha o que diz aí o versículo 15. Versículo 16. Também o homem, quando sair dele o sêmen da cópula, toda a sua carne banhará com água e será imunda até a tarde. Aqui não é doença, é a relação sexual que ele tiver com a sua esposa e tudo, mas ele novamente estará imundo, será imundo até a tarde. Também toda a roupa e toda a pele em que houver o sêmen da cópula se lavará com água e será imundo até a tarde. Também se o homem deitar-se com a mulher e tiver emissão de sêmen, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Então nós temos aqui a questão do homem, o que é doença e o que é normal, mas cerimonialmente, mesmo aquilo que é normal, que não há pecado, mas se torna cerimonialmente imundo. E quanto à mulher, irmãos, versículo 19, mas a mulher, quando tiver o fluxo e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação. Qualquer que a tocar será imunda até a tarde. Tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. E qualquer que tocar na sua cama lavará suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. Qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado lavará suas vestes, se banhará com água e será imundo até a tarde. Se também tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, será imundo até a tarde. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre o que se deitar será imunda. Também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua separação. Então tem a menstruação normal, tem o que é normal, o fluxo, mas quando já alguma coisa anormal aqui. Vocês observam a diferença? Tem, semelhante lá ao que acontece com o homem. Então, quando tiver o fluxo do sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Toda a cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua separação, e toda a coisa sobre o que se assentar será imunda conforme a imundícia da sua separação, e qualquer que a tocar será imundo, portanto lavará as suas vestes, se banhará com água, será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. E o 8º dia tomará 2 rolas, 2 pombinhos. Aí vem a purificação agora da mulher. 2 pombinhos, e os trará o sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para a expiação do pecado, outro para o holocausto, e o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Veja que tudo tem perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel. Olha aí, irmãos, agora, sempre o finalzinho tem uma explicação teológica, né? Se mostra aqui por que tem que fazer tudo isso. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram, olha aí, nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Vocês percebem por que tem que se limpar cerimonialmente? Porque o meu tabernáculo está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo, daquele que sai o sêmen da cópula, que fica por eles imundo. Vocês veem, né? Tem um fluxo que tem um sêmen, como também da mulher enferma na sua separação e daquele que padece do seu fluxo, seja homem ou mulher, ou de homem que se deita com mulher imunda. Concluindo, meus irmãos, o que é que nós aprendemos aqui? São leis, assim, que para nós pode parecer um pouco estranhas, mas elas têm 2 significados aqui. O primeiro significado significa uma purificação cerimonial, ou seja, que aquelas pessoas elas precisavam estar purificadas cerimonialmente, porque o tabernáculo, esse é o centro de tudo. Versículo 31, assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morra nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Então era a purificação cerimonial, mas era também a questão da higiene, tanto na questão da lepra, como na questão das roupas, como na questão da casa, né? E da proteção das pessoas, como na questão das secreções que envolviam doença, ou mesmo as secreções normais do organismo humano. Tá? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: o mais importante aqui, irmãos, é que isso aponta para
Cristo. O que nós temos aqui? Nós temos duas coisas que nos mostram que apontam para Cristo: o sangue e o azeite. E a maneira como o leproso ele era considerado imundo era porque o tabernáculo estava presente. Então ele tinha que ser purificado pelo sangue e o azeite era colocado sobre ele como uma espécie também de consagração. Né? Então, purificação e consagração, ele apontava para a lavagem no sangue de Jesus e para a consagração, a santificação pelo Espírito Santo de Deus. Isso se aplica a nós hoje. Eu queria que nós guardássemos então o versículo 31. Nós não precisamos fazer todas essas cerimônias mais, irmãos. Olhando para o aspecto cerimonial, nós não precisamos mais fazer isso, mas isso se aplica para a higiene hoje, né? Para os cuidados que nós devemos ter. Mas mais importante é o ensino espiritual. O tabernáculo de Deus está conosco, portanto nós temos que ser lavados pelo sangue de Jesus e continuarmos a ser lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, irmão? Vamos pedir que Deus ele nos abençoe, né? Nesta noite. Vamos orar. Ó Deus, nós estamos aqui, Senhor, na Sua presença, tendo ouvido, Senhor, Sua palavra. Nós queremos pedir que o que foi lido aqui, Senhor, desses capítulos que são cheios de cerimônias, de recomendações sanitárias, cerimoniais, mas que nós possamos, Senhor, nos lembrar de que o sangue do Senhor Jesus nos purifica dos nossos pecados. E o Espírito Santo, ele vem habitar em nós, Senhor, para nos santificar, para nos consagrar, para nos purificar, Senhor. Que nós possamos lembrar disso e saber que o tabernáculo do Senhor está entre nós e que assim, Senhor, nós venhamos mais e mais nos purificar na Sua presença, pelo sangue de Jesus, pedindo perdão dos nossos pecados que cometermos e deixando todo o pecado, Senhor, conhecido pela obra e graça do Seu Espírito Santo. Que o Seu nome seja louvado entre nós. Faz isso, Senhor, cada vez mais. Nós oramos em Cristo e nós agradecemos. Amém.